Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário, hoje, 26 de setembro de 2025. A gente tem um fato relevante importante para comentar e vamos também mergulhar nos destaques dos relatórios gerenciais, né? Alguns fundos que chegaram. Exatamente. Vamos começar com uma notícia quente do SNEL 11 e depois a gente analisa os relatórios de agosto. Temos XPCA 11, RZAK 11 e o próprio SNEL 11 de novo para conectar tudo. Perfeito. Então, começando pelo fato relevante do SNEL 11, o Suno Energias Limpas, eles anunciaram um contrato de arrendamento, é isso? Para a usina São Bento Abade. Isso mesmo. O contrato, olha, foi fechado agora, dia 23 de setembro, com a UIV Energia LTDA. E o ponto-chave aqui, que eu acho importante, é que esse ativo ele tem 7 megawatts pico de capacidade, né? E já estava conectada à rede da CEMIG desde agosto. Ah, então ele já estava operacional, digamos assim, só faltava o contrato de longo prazo. Exato, já estava pronto para gerar, agora tem esse contrato de 5 anos que, bom, garante a receita, né? Traz uma previsibilidade. Entendi. E o que isso significa em termos de números, assim, para o cotista? Qual o impacto esperado? Olha, a estimativa que eles divulgaram é de um faturamento mensal bruto na casa dos R$ 580 mil. Isso quando a usina estiver operando a plena capacidade, claro. Certo. Isso daria algo em torno de R$ 0,114 por cota da segunda emissão. É um valor bem relevante para o fundo. Nossa, bastante expressivo. Sim, mas vale lembrar, né, que existe um período de ramp-up, ou seja, um aumento gradual da produção. Eles estimam que vai levar de 4 a 5 meses para atingir esse potencial total. Entendi, não é imediato, tem essa curva de aprendizado e ocupação. Isso. Mas é um passo fundamental para gerar o valor que se esperava desse ativo. Sem dúvida, é uma notícia importante que o mercado aguardava. Bom, agora vamos para os relatórios gerenciais de agosto, então. Começando pelo XPCA 11, o XP Crédito Agrícola. Como é que foi o mês para eles? Então, o XPCA 11 distribuiu 0,11 por cota referente a agosto. Se a gente considerar o gross up, aquele ajuste para comparar com aplicações que têm imposto, o yield anualizado ficou bem interessante, sabe? Deu 21,18%. Bem alto. De liquidez diária também foi boa, ficou na média de 5,80 milhões negociados por dia. E a carteira? Onde o dinheiro estava alocado principalmente? A maior parte, olha, 75,1%, estava em CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio. Aí tinha também 17,1% em cotas de FIDC e FIAGRO, que são aqueles fundos de crédito focados no agro, e um pouquinho em CRIAGRO e o resto em caixa. E teve alguma alocação nova que chamou a atenção? Sim, eles investiram no CRA Cereal Ouro, um papel que paga CDI mais 4,15%. E também em cotas sêniors de 2 FIDCs, o Ecoagro Insumos e o Agroforte, ambos também remunerando o CDI mais um spread ali na faixa de 4%, 4,25%. Interessante. E a gestão? Comentou alguma coisa sobre os cenários, desafios? Comentou sim. Eles mencionaram a tal compressão dos spreads no crédito corporativo. Ou seja, a diferença entre o custo do dinheiro e o que eles conseguem cobrar nos empréstimos está diminuindo um pouco. É um ponto de atenção. Entendi. Um desafio para o setor. Exato. Mas, por outro lado, eles destacaram a resiliência, a força das cotas sêniors dos FIDCs pulverizados, que tem um risco menor, né? E citaram também coisas mais macro, como o impacto das tarifas americanas na carne bovina brasileira e, positivamente, a finalização da safrinha recorde de milho. Legal ver essa análise do cenário por eles. Bom, mudando um pouco o foco, vamos para o RZAK 11, o RISA Askin. Esse é mais focado em crédito estruturado, imobiliário também, né? O que se destacou lá em agosto. O RZAK 11, ele manteve a distribuição em 1,15 por cota referente a agosto. Um ponto importante é a cota patrimonial, que fechou em 87,43. Eles até fizeram uma correção, né? Tinha um erro de precificação de um ativo no mês anterior. Ah, teve isso, né? Sim. E a cota de mercado fechou agosto em R$ 80,50. Isso leva o PVP, o preço sobre valor patrimonial, para 0,92.
ou seja, negociando com um desconto em relação ao valor dos ativos. Certo, abaixo do valor patrimonial. E na carteira teve muita movimentação? Venderam, compraram algo? Teve sim. Eles liquidaram uma parte de um CRI que eles chamam de direto e venderam toda a posição que tinham no CRI Ober. O fundo terminou um mês bem alocado, com 99,19% do patrimônio investido. E a maior parte em quê? Qual o indexador? Predominantemente IPCA. Quase metade da carteira, 48,5%, está atrelada à inflação. O resultado do mês, é interessante notar, teve um impacto positivo de uma distribuição extraordinária que veio do FII Risa Viseu. Deu uns 2,46 milhões. Ah, que bom. Mas, por outro lado, teve um impacto negativo do custo do REG de IPCA. Como a curva de juros caiu um pouco, essa proteção acaba gerando um custo, né? Entendi, a proteção teve seu preço ali no resultado. E para as próximas distribuições, eles deram alguma sinalização? O famoso guidance? Deram sim. Mantiveram a previsão de distribuir entre R$ 1 e R$ 1,20 por cota nos próximos 3 meses. E um dado legal, o fundo ainda tem 0,39 por cota de resultado acumulado guardado para distribuir mais para frente. Bom saber que tem essa reserva, ótimo. E para fechar nossa rodada de hoje, a gente volta para essa Enel 11, né? Mas agora olhando o relatório gerencial de agosto, que deve complementar aquele fato relevante que a gente viu no começo. Exatamente, conecta tudo. Em agosto, o SNL 11 distribuiu R$ 0,10 por cota. Isso deu um yield anualizado de 14,86%, considerando a cota de mercado no fechamento de agosto, que foi R$ 8,61. E um marco legal para o fundo. Ultrapassaram 41 mil cotistas. Bastante gente já. Muita gente. E o relatório confirmou aquilo que a gente já sabia pelo FR. A conexão da UFV São Bento Abade à rede da CEMIG, que agora, como vimos, já tem o contrato de aluguel com a Nuvem Energia fechado. Certo. Além dessa de São Bento Abade, como estão os outros projetos do fundo? Alguma novidade? Sim, a UFV Mundo Melhor, que é outro projeto importante, está avançando no ramp-up comercial. Eles atingiram mais ou menos 27% da capacidade de consumo que estava projetada. A primeira receita dessa usina é esperada agora em setembro. Começando a gerar caixa também. Exato. Teve um ponto negativo, infelizmente. Houve um incidente de furto de cabos na UFV Amontada 2, lá no Ceará. Isso impactou um pouco a performance da usina em agosto. Nossa, que chato isso. E o impacto foi grande na operação lá? Olha, impactou a geração pontual de agosto, né? Mas o relator informa que o ativo continua com uma ocupação alta, acima de 97%, e gerando um NOI yield, que é basicamente o retorno operacional sobre o custo do ativo, de cerca de 19%. Ah, então apesar do incidente, a operação principal se mantém robusta. Exato, a tese do ativo continua válida, a ocupação está alta, e o fundo terminou agosto com R$ 0,11,01 de lucro acumulado por cota para distribuir futuramente. E outro ponto que o relatório trouxe foi a questão da bandeira tarifária vermelha patamar 2, né, definida pela ANEEL, e também o reajuste da tarifa da Elektro-SP, que beneficia o ativo Pirassununga. Entendi. Então, apesar do percalço à linha montada, outros fatores ajudaram e os projetos estão andando. Ótimo resumo. Muitas movimentações e dados importantes aí para quem acompanha esses fundos de perto. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!